Lucas capítulo 1, a partir do versículo 39, nós vamos ler daqui a pouquinho até o versículo 80. Convido você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos a Deus nesse momento para ouvir essa palavra. Senhor, meu Deus, te pedimos, Senhor, que o coração de cada pessoa aqui essa noite possa ser como Davi ali no Salmo 19, dizendo: pela tua palavra se admoesta o teu servo. Que os nossos corações possam ser admoestados, exortados, ensinados, vivificados. Que saiamos daqui com o coração como aqueles discípulos de Emaús que disseram sobre Jesus: não é verdade que enquanto ele falava o nosso coração ardia no peito? Que isso aconteça aqui essa noite, Senhor. Não por causa do pregador, mas por causa da tua palavra e por causa do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Você já lutou contra a incredulidade? Crer em Deus é sempre uma luta para nós, seja crentes, seja descrentes. Porque o nosso coração é pecaminoso. A nossa tendência natural é não crer em Deus e no que Ele fala. O nosso coração, a disposição natural do nosso coração, por causa do pecado, é não querer a Deus, é não desejar a Deus. Mas aí então Deus vem e faz uma transformação em nossa vida, nos regenera, coloca o seu Espírito Santo em nós, e pelo Espírito Santo nós desejamos a Deus. Mas ainda assim é uma luta continuar crendo em Deus de forma plena, 100%, e em tudo que Ele diz para nós. É por isso que muitas vezes nós passamos por muitos problemas. Ansiedade, tristeza, imoralidade sexual, descontentamento, temor a homens, medo da morte, luto. Tudo isso pode ter raiz no pecado da incredulidade, do pecado de não crer em Deus e no que Ele fala. Hoje nós vamos aprender que quando nós cremos nas promessas de Deus, isso nos ajuda a lidar com todos esses problemas que todos nós aqui temos, todos os seres humanos têm. E que mesmo se a nossa fé falhar, mesmo que porventura não venhamos a crer 100%, ainda assim a glória de Deus, porque Ele permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. Amém? Eu vou ler com você dos versículos 39 até o versículo 56, que o nosso texto ele é um pouco grande, 39 a 80, nós vamos ler primeiro 39 a 56, que vai ser a primeira parte. O texto diz assim: naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu, pulou de alegria no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurada,
porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Essa passagem faz parte do relato de Lucas, acerca daquele momento que foi quando chegou o tempo do Salvador vir ao mundo, o Salvador esperado. O pastor Hilário, no domingo passado, ele pregou a primeira parte desse texto, os versículos 1 a 38, onde ali a gente viu 2 anúncios. O primeiro anúncio é o anúncio do anjo Gabriel, que vem até Zacarias, um sacerdote judeu, e diz para ele que ele teria um filho que viria antes do Salvador do mundo, para preparar o caminho do Salvador. José Hilário explicou que Zacarias era um sacerdote e ele teve o privilégio de, como era o costume dos sacerdotes, um deles ser o escolhido para queimar incenso no santuário. Então, uma vez na vida, era o que acontecia, uma vez na vida, um dos sacerdotes, que naquela época eram muitos, tinha o privilégio de poder entrar no santuário e queimar o incenso, ali no altar do incenso que ficava logo em frente ao Santo dos Santos. E Zacarias teve esse privilégio. Enquanto Zacarias entra para queimar o incenso, todo o povo fica ali no átrio dos judeus. Quem era todo o povo? Os sacerdotes e os homens judeus. E enquanto Zacarias entra para queimar o incenso, ele entra sozinho, todo o povo fica orando do lado de fora, intercedendo pelo ato solene que vai ser feito. E todo o povo fica esperando Zacarias voltar. Porque depois que o sacerdote entra para queimar o incenso, o costume era que ele voltasse na frente do átrio e desse a bênção arônica para todos os judeus. Mas aconteceu que o povo ficou esperando, e esperando, e esperando, e esperando, e Zacarias não voltava. Então nós vimos na pregação passada o que aconteceu para que essa demora acontecesse. O que aconteceu foi que o próprio anjo Gabriel, enviado por Deus, apareceu do lado do altar do incenso, na hora que Zacarias estava oferecendo, e disse para ele: de ti vai vir um filho, que preparará o caminho do povo de Israel para o Salvador do mundo. De ti, a qual tua mulher é estéril, de ti, a qual tu és idoso, a tua esposa também. Então, naquele momento que Zacarias volta depois de um bom tempo, as pessoas percebem que Zacarias estava mudo. E Zacarias, através de sinais, mostra para o povo que aconteceu algo lá dentro. E o que aconteceu foi que ele teve uma visão do anjo falando isso para ele. Zacarias, ele fica famoso com tudo isso. E o povo começa a colocar certa expectativa nele do que viria a acontecer acerca de tudo isso. O segundo anúncio que o pastor José Hilário pregou semana passada foi o anúncio que o mesmo anjo, o anjo Gabriel, veio a Maria e anunciou também uma gravidez a ela. A coisa interessante é que Maria era virgem, nunca tinha tido uma relação sexual com homem algum. E também esse é um questionamento dela, ela queria mais informações sobre o que seria isso. Como é que uma mulher que nunca teve relações sexuais poderia ficar grávida?
Mas o anjo disse para ela: nada é impossível para Deus, Maria. Nada é impossível para Deus. E o anjo disse para Maria: de ti vai vir um Salvador do mundo. De ti vai vir aquele que vai trazer salvação. E não salvação política, como o povo daquela época pensava, queria libertar do Império Romano. Mas um Salvador queria trazer salvação espiritual. Um Salvador queria não querer mudar o comportamento das pessoas, mas lá no profundo do coração. Então, nós começamos o nosso sermão dessa noite, já tendo esse contexto, um contexto de milagres. Primeiro milagre: uma mulher que não podia ter filhos e que já era idosa, e seu marido idoso, agora vão ter um filho que vai preceder o Salvador do mundo. Segundo milagre: a mulher que nunca teve relações com um homem vai ter um filho que vai ser o Salvador do mundo. Esse contexto já é para você perceber que quando Deus, Ele quer fazer algo grande, Ele também prepara coisas grandes. Percebe? Percebe como a chegada do Salvador no mundo, embora de forma humilde, Ele nasceria numa estribadeira, num lugar de animais, mas o Salvador do mundo já nasceu em volta de milagres. Em volta de milagres. Então, se você anota o que nós dizemos aqui no sermão, e é recomendável que anote, isso ajuda a prestar mais atenção e depois estudar durante a semana. Se nós fôssemos resumir a nossa mensagem aqui em uma frase, seria: a misericórdia de Deus nos recompensa se crermos em suas promessas. Mas se não crermos, ainda assim Ele as cumpre, pois Ele é fiel. Como eu disse, nós dividiremos o texto em duas partes. A primeira parte, nós aprenderemos que Deus é misericordioso. Ele recompensa em quem crê em suas promessas. Vai ser dos versículos 39 até os versículos 56. A segunda parte vai ser que nós aprenderemos que Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas, apesar da nossa incredulidade. Será dos versículos 57 a 80. Então vejamos a primeira parte. Nós aprenderemos que Deus é misericordioso. Ele nos recompensa quando cremos em suas promessas. Leia comigo os versículos 39 a 45 novamente. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Estremeceu aqui é a ideia de a criança pulou dentro do ventre de Isabel. Literalmente, a criança começou a socar e a chutar e a se alegrar e a pular, porque João Batista, no ventre de Isabel, estava vendo ali, sentindo a presença do Salvador do mundo no ventre de Maria. E nesse momento, Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, ela exclama em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Abençoada é você, e abençoado é o fruto do seu ventre. Mas veja só, quem contou para Isabel que Maria estava grávida? E mais, quem contou para Isabel que Maria estava grávida do Salvador do mundo? Ninguém. Mas provavelmente, por ela estar cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou a ela que aquela mulher que estava ali visitando ela tinha algo de especial. Aquele bebê que estava ali tinha algo de especial. O versículo 43: e que grande honra é para mim receber a visita do meu Senhor, do meu Deus, no seu ventre. Então, ela diz: bem-aventurada, feliz a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte
do Senhor. Quero chamar a atenção de você, porque lá no capítulo 1, versículo 20, quando o anjo diz para Zacarias que o filho dele nasceria da esposa dele que era estéril e que eles já estavam idosos, Zacarias não creu nas palavras do anjo. Por isso que ele ficou mudo. Mas aqui, no versículo 45, Isabel diz: bem-aventurada a que creu. Maria creu no que o anjo Gabriel tinha dito a ela. Agora eu convido você a ler dos versículos 46 a 56, que diz assim: é o momento que Maria vai louvar a Deus pela misericórdia dele. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Então Maria aqui está exaltando a Deus, louvando a Deus, porque Deus voltou os seus olhos para uma mulher simples, para uma mulher humilde, para uma mulher que não nasceu em Jerusalém, a capital, para uma mulher que não era filha de Herodes ou de um imperador romano, mas Deus voltou os olhos para uma simples mulher, temente a Deus, que tinha nascido em Nazaré, uma cidade que nem é citada na Bíblia, e que pelo costume de alguns, nada podia vir de bom de lá. Porque Deus, meus irmãos, não é como nós. Porque o mundo exalta quem está lá em cima, quem é rico, quem é poderoso, e despreza quem está lá embaixo. Mas o Evangelho de Cristo não é assim. O Evangelho de Cristo, a lógica é invertida. Quando eu me converti, um primo meu disse assim para mim: Moisés, o reino de Deus é ao contrário. Porque o próprio Jesus vai dizer: eu sou manso e humilde de coração. Deus, Ele valoriza a humildade. Salmo 138, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O Senhor está lá em cima, Ele é soberano, Ele é o Rei do universo. Contudo, Ele atenta para os humildes. Esse é o caráter do nosso Deus. Por isso que só Jesus poderia ser o Salvador da humanidade. Porque só alguém vindo de fora do mundo poderia ter tal pensamento de inverter a lógica, de sendo Deus, em vez de vir para ser servido, servir. Sendo Deus, em vez de se colocar como maior, ser o menor. Então ela diz: porque o poderoso me fez grandes coisas. Que grandes coisas? Eu, uma mulher simples assim, ser considerada por Deus digna de ser mãe de Jesus. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, e ela temia a Deus. Depois ela diz: agiu com seu braço valorosamente, Deus, e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Eu quero que você deixe o dedo aí, aberto aí nessa página, e abra rapidamente em Isaías 61, versículo 1 a 3. Isaías 61, versículo 1 a 3. Enquanto você abre, eu já vou dizendo. Aqui nós temos uma profecia acerca de Jesus, do Salvador que viria ao mundo. E Isaías vai profetizar assim. É como se Jesus estivesse falando aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos,
manto de louvor em vez de espírito angustiado. Aqui nós vemos o caráter do Filho de Deus, que é a imagem do Pai. Um caráter de humildade, um caráter de simplicidade, um caráter de que ele não veio para pregar a salvação a quem já tem tudo nesse mundo, mas ele veio especialmente para aqueles que não tinham nada nesse mundo, para aqueles que viriam a crer nele. Volte agora para Lucas, capítulo 1, versículos 51 a 53. E é por isso que Maria fala isso, que o Senhor dispersou no coração os que alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, e encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Porque, na lógica do Evangelho, ela é invertida. O reino de Deus, como diz meu primo, é ao contrário. Aquele que era o maior de todos, lavou os pés das suas próprias criaturas pecadoras. E ele nos chama a fazer o mesmo. Leia comigo agora os versículos 54 a 55. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Eu quero novamente que você deixe aberto aí e abra rapidamente em Gênesis 17, versículos 3 a 7. Gênesis 17, versículos 3 a 7. Diz assim: Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí o pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Preste atenção agora. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, inquebrável, eterna, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Volte lá em Lucas, capítulo 1. É exatamente isso que Maria está louvando aqui. O Senhor amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Deus tinha prometido a Abraão há milhares de anos atrás. E mesmo os seres humanos pecando, mesmo o povo se desviando, Deus ainda assim não quebrou a sua promessa, porque Deus não é homem para ser infiel, Ele é fiel. E é isso que Maria está louvando aqui. A chegada de Jesus Cristo, aquele que o povo de Israel estava esperando há centenas de anos, que viria libertar seu povo finalmente dos seus problemas, e na verdade foram os problemas verdadeiros que eles tinham. O Salvador tinha chegado. É isso que Maria está exultando. Finalmente, a promessa que Deus fez a Abraão, eu estou vendo agora com os meus olhos. E não só eu, mas todo o povo. E depois toda a humanidade verá. É por isso que todas as gerações dirão que eu sou feliz, porque eu fui considerada digna de ser mãe do Salvador. Versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Meus irmãos, confiar nas promessas de Deus é um ato de humildade. E a recompensa é ser exaltado, recompensado. Tiago 4,10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Lucas 18,14: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, o publicano,
e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Maria creu nas promessas de Deus e foi recompensada. E crer é um ato de humildade, porque nós estamos dizendo, eu tiro o meu controle da minha vida e dou o meu controle da minha vida para o Senhor. Eu deixo de dirigir a minha vida, eu deixo de dirigir os meus sonhos, eu deixo de dirigir os meus dias e eu dou o controle para o Senhor. Faça o que for a sua vontade, eis aqui o teu servo. É um ato de humildade. E nós temos a recompensa. E nós devemos hoje nos apegar às promessas que há na Bíblia, pois nós seremos também recompensados. Eu sei que não é muito prudente um pregador falar das coisas que ele já fez, mas há uns anos atrás, eu tenho esse caderno há alguns anos, e há alguns anos atrás eu aprendi isso aqui que nós estamos aprendendo no sermão. E eu escrevi nesse caderno várias promessas que tem na Bíblia. Eu escrevi aqui, versículos para fortalecer a minha fé. Eu estava desanimado. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, Hebreus 3, 17, 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha salvação. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. Explicou Jesus, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. 3 João 1:4, ora, minha alegria não tenho alegria maior do que essa, saber que os meus filhos andam na verdade. Eu escrevi várias promessas aqui, nesse caderno. E eu lia essas promessas. Eu lia essas promessas todos os dias, quando eu me sentia desanimado, para que meu coração fosse fortalecido no Senhor. Passando aqui as páginas, em outra época, eu escrevi aqui, promessas bíblicas para confiar, esperar, ter paciência e ter certeza, e alcançá-las, lutar por elas através da oração. E aqui eu coloquei como base Romanos 8, 24, Hebreus 11, e eu escrevi aqui várias promessas que tem na Bíblia, que eu precisava ler. Provérbios 28, 20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Eu lembro que eu estava lutando contra a avareza nessa época. Faço o mesmo. Me ajudou muito, recomendo. Escreva suas promessas que você encontra na Bíblia. Você está desanimado, escreva suas promessas. Está triste, escreva suas promessas, console-se nelas. Eu peguei o trecho de um livro aqui chamado Lutando contra a Incredulidade, do John Piper. E aqui John Piper, ele se agarra nas promessas de Deus para lutar contra a ansiedade. Eu quero que você preste bastante atenção, eu vou ler aqui. John Piper, ele escreve assim: quando estou ansioso quanto a ser muito fraco para fazer o meu trabalho, eu luto contra a incredulidade com a promessa de Cristo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou ansioso quanto a decisões que eu tenho que tomar em relação ao futuro, eu luto contra a incredulidade com a promessa: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmos 32, 8. Quando estou ansioso quanto a encarar adversários, eu luto contra a incredulidade com a promessa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando estou ansioso quanto ao bem-estar das pessoas que amo, eu luto contra a incredulidade com a promessa de que, se eu, sendo mal, sei como dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quando estou ansioso em relação a estar doente, eu luto contra a incredulidade com a promessa: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Salmo 34, 19. Quando estou ansioso quanto a estar envelhecendo, eu luto contra a incredulidade com a promessa: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e até os cabelos brancos eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei,
pois lhes carregarei e vos salvarei. Isaías 46:4. Quando estou ansioso quanto a morrer, eu luto contra a incredulidade com a promessa de que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pois foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Romanos 14, 7 e 9. E nós poderíamos citar muitas mais promessas que tem na Bíblia. Por exemplo, você mora sozinho? Você mora sozinha e se sente solitário? Deus promete que ainda que seu pai ou sua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá. Você, por acaso, tem medo do que as pessoas podem pensar de você? Deus promete que, quando não tememos homens, mas confiamos nele, estaremos seguros. Você está passando por alguma situação de vício, pecado que você luta, não consegue vencer, você luta, comete de novo. Ou então há alguém que você ama, que você ora e queria que se convertesse, mas parece impossível, a pessoa está afundada no pecado, está afundada na lama. Lembre-se, o que está escrito em Lucas 1,37. O que o anjo Gabriel disse para Maria: para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível. Há milhares de promessas na Bíblia, meus irmãos. Busque-as. Ore por elas. Não desista facilmente. Coloca na parede do seu quarto, em frente da sua cama, no espelho. Marque na Bíblia. E quando você estiver desanimado, quando você estiver de luto, quando você estiver ansioso, quando você não souber o que fazer, olhe para essas promessas e clame por elas. E pode ter certeza que Deus te ouvirá. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se está escrito, está escrito. E a palavra de Deus é inspirada. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Convido você agora a ler os versículos 57 a 80. Essa vai ser a segunda parte do nosso sermão, onde nós aprenderemos que Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas, apesar da nossa incredulidade. Leia comigo os versículos 57. Vamos ler até o versículo 66. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Eles foram circuncidar no 8º dia, porque eles eram judeus e eles queriam tratar o menino conforme a lei ordenava. A lei dizia que tinha que circuncidar no 8º dia. Versículo 60. Mas a mãe do menino disse... vamos ler do versículo 59. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Aqui eu preciso fazer um adendo. É interessante que lá no capítulo 1, estamos no capítulo 1. Interessante que nos versículos 1 a 37, quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias, o anjo fala: você vai ficar mudo, porque você não creu no que eu te disse, até que se cumpra tudo isso. A gente lê ali mudo, e a gente pensa que ele ficou mudo dos lábios, da boca. Mas é interessante aqui, que no versículo 62, diz que o povo, para saber a opinião de Zacarias, fez sinais para ele. Peraí, mas Zacarias estava mudo da boca e estava surdo também? Porque ele poderia ouvir. Então, por que o pessoal fez sinais? Né? A resposta é que não tem nada claro sobre a resposta. Tem essas duas hipóteses.
Alguns dizem que ele estava mudo só dos seus lábios, e outros teólogos dizem que ele também estava mudo dos seus lábios e dos seus ouvidos, pelo que a gente acabou de ler aqui, porque o povo fez sinais. Então, mas isso também não é uma coisa relevante para o nosso estudo do texto, é só uma coisa que eu queria chamar a atenção. Então, versículo 62. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino, Zacarias, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ou seja, uma espécie de tábua para ele poder escrever, ele escreveu: o nome dele é João. Repare que Zacarias não disse, o nome dele será João. Zacarias disse, o nome dele é João. Porque não fui eu que decidi o nome. O próprio Deus decidiu o nome do meu filho. O nome dele já estava determinado. Portanto, não sou eu ou a mãe dele que vai colocar o nome. O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. De fato, percebemos que agora Zacarias crê. Talvez ele já teria crido antes, mas nós precisamos aprender com isso. Se a palavra de Deus está dizendo uma coisa, a gente precisa crer no que ela está dizendo. 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai dizer que a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus através do seu Espírito. Portanto, a gente não pode duvidar em momento algum pela palavra de Deus. Se você quer confiar em alguma coisa na sua vida, confie totalmente na palavra de Deus. E eu queria convidar você a refletir mais a fundo em uma questão. Eu não sei se você já percebeu, mas uma grande questão do nosso sermão até aqui, com base nesse texto, é se nós cremos em Deus e nas suas promessas ou não. Mas eu queria chamar você a pensar, quando nós não cremos em Deus, no que cremos? Quando nós não cremos em Deus, no que cremos? Queria contar uma história da Bíblia para vocês, que acontece lá em 2 Crônicas, capítulo 14, 9 a 15, para poder ilustrar o que eu quero dizer. Em 2 Crônicas 14, 9 a 15, vai contar a história de Asa. Asa era um rei bom e crente, que houve em Judá. E ele, em um certo momento, foi atacado por 1 milhão de soldados. Soldados etíopes, soldados líbios. Asa não tinha nem de longe um exército que pudesse bater de frente com 1 milhão de pessoas. Então Asa, ele clama ao Senhor em humildade e fraqueza, dependendo de Deus, pedindo um milagre, para que o exército dele pequenininho conseguisse vencer o exército de 1 milhão de pessoas. Então Deus ouviu a oração humilde de Asa e fez com que o exército menor de Asa derrotasse o exército grandioso dos etíopes e ainda pegasse todos os bens dele. Só que a história não para por aí. Um tempo depois, alguns capítulos depois, foi a vez de Baasa, um rei que houve em Israel, um rei mau, atacar Judá. Dessa vez, em vez de Asa fazer o que ele tinha feito lá antes, de ir até o Senhor e pedir humildemente, confiando em Deus, para que ele fizesse um milagre, Asa não foi até o Senhor. Sabe para onde Asa foi? Asa pensou assim, o rei da Síria, ele apoia Baasa, que está me atacando. Então, eu acho que eu sei o que eu devo fazer. Eu devo ir até o rei da Síria, dar algumas coisas valiosas para ele e pedir para ele parar de apoiar Baasa. Assim, Baasa vai parar de me atacar, porque ele perdeu o apoio do rei da Síria. Então, Asa confiou agora na sua sabedoria e no rei da Síria. Antes, Asa tinha confiado no Senhor. Foi a primeira pessoa para quem ele recorreu. Mas agora Asa recorreu à sua sabedoria e no rei da Síria. Agora eu quero que você abra em 2 Crônicas,
Deixa aberto aí em Lucas 1, por favor. Eu sei que a gente está abrindo bastante a Bíblia, mas é para você ver a beleza da concordância da Bíblia. Então, deixa aberto aí em Lucas 1, abre em 2 Crônicas 16, versículos 7 a 10. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículos 7 a 10, que diz assim: Naquele tempo, o vidente Hanani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Preste bem atenção nessa palavra, confiou. Versículo 8: Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Pode voltar para Lucas 1. O que eu quero mostrar, meus irmãos, preste atenção, é que Asa era crente. E ele fazia o que era bom e reto diante de Deus. Mas mesmo assim, teve momento que ele não confiou em Deus. Mas ele confiou em quê? Na sua sabedoria, ele achou que podia tomar a decisão certa, e ele confiou no homem, no rei da Síria. E ele sofreu as consequências do seu pecado. Depois disso, ele teve guerras e mais guerras. Meus irmãos, o ser humano foi feito para crer, e crer em Deus. Se não crermos em Deus, agora eu respondo a pergunta, se não crermos em Deus, nós iremos crer em outra coisa. Pode ser na promessa de que o cônjuge é suficiente para me fazer feliz. Pode ser crer na promessa de que eu sou inteligente e por isso eu posso tomar decisões com base no meu conhecimento, sem gastar tempo em oração, pedindo e dependendo do Senhor. Eu posso crer na promessa de que a pornografia, as drogas, as baladas, os videogames, as viagens, as séries de TV, a comida, podem satisfazer plenamente os meus anseios. Crer na promessa de que minha profissão, meu grau acadêmico, meu casamento, meus filhos, minha reputação, minha religiosidade é um bom fundamento para marcar minha identidade, para dizer quem eu sou. Na promessa de que é bom que eu pensar que eu sou uma boa pessoa. Na promessa de que eu sou uma boa pessoa, que eu não preciso de ninguém para viver, nem mesmo de Deus, que eu sei o que é a vida, que eu quero viver ela do meu jeito, com as minhas regras. Aproveitar o máximo dessa vida como se não existisse vida após a morte. Meus irmãos, Zacarias era um crente justo e irrepreensível diante de Deus, como a gente viu. E mesmo assim, ele não creu nas palavras do anjo. Nós também, mesmo crentes, todas as vezes que cometemos o pecado da incredulidade ou cremos em nós mesmos, ou em outros homens, ou em coisas que Satanás e o mundo nos oferecem, a gente vai sofrer consequências. Como eu disse, Maria creu nas palavras de Deus, nas palavras do anjo da parte de Deus. E ela recebeu o quê? Recompensa. Mas é possível um crente não crer nas palavras de Deus, como Zacarias, como Asa, e sofrer o quê? As consequências. Meus irmãos, toda a história da Bíblia, toda a história da redenção é um grito da revelação de Deus, dizendo: eu sou o que digo que sou, creiam completamente em mim. Antes de você recorrer ao profissional da psicologia, antes de você recorrer ao profissional da medicina, você tem que recorrer a Deus. Tiago diz: toda boa dádiva vem do Senhor. Se o psicólogo vai te fazer bem de alguma maneira, ou se o médico vai fazer, eles não conseguiriam fazer se Deus não capacitasse. Nós temos que ir primeiramente a Deus.
Convido você a ler os versículos 67 a 80 agora. Desculpe, vamos ler do 65 em diante. Todos os vizinhos deles, de Zacarias e Isabel, ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Por que toda a região e todo o povo criou grande expectativa do que viria a ser João Batista? Porque, como eu disse no início, Zacarias era sacerdote. E quando o sacerdote entrava no santuário para queimar o incenso, todo o povo ficava do lado de fora orando. Então, era um ato solene da nação, do povo. Então, quando eles viram Zacarias voltar mudo e dizer que viu um anjo lá dentro, Zacarias ficou meio que famoso. Aconteceu uma espécie de sobrenaturalidade ali. Depois, a mulher que era conhecida por todo mundo que não podia ter filhos, teve filho. E era uma mulher idosa, de marido idoso. Então, todo o povo da região estava com os olhos esbugalhados neles, querendo saber o que é que Deus está fazendo. E é nesse momento, como vamos ler no versículo 67, que Zacarias louva a fidelidade de Deus. Versículo 67, Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aqui ele já está pensando em Jesus, no Senhor Deus, que veio trazer salvação. E o seu filho iria preceder ele. Versículo 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, cumprindo a profecia, a promessa de que o Salvador viria da descendência de Davi, 2 Samuel 7. Versículo 70, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. E ele libertou. Jesus veio. Ao contrário do que muitos pensavam que seria uma libertação política, Jesus veio também libertar de inimigos. Quais inimigos? Vencer o diabo. Libertar a gente do nosso pecado. Vencer a morte. Vencer o mundo. Versículo 72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão. Qual o juramento? Gênesis 22, 18 vai dizer, Deus vai dizer para Abraão, falando no tocante à aliança com ele: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Versículo 74, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, como foi profetizado em Malaquias 3, versículo 1, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deixa aberto aí, vem aí Malaquias, um pouco antes, Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 3. Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 3 diz: pois eis que vem um dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estribaria. Vocês pisarão os ímpios
pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Volte em Lucas 1, versículos 78 e 79. Essa imagem aqui é linda, meus irmãos. Essa imagem é linda. O Filho de Deus, o Salvador do mundo. Olha o que diz o versículo 78, Lucas 1. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É como quando a gente está dormindo de madrugada e está tudo escuro. Então, o sol irrompe no horizonte e começa a nascer, fulgurando a iluminação por toda a terra. Esse sol é Cristo. E se nós estávamos dormindo, é porque nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos dormindo. Mas no raiar do sol, que é Cristo, nós acordamos e fomos regenerados e fomos salvos. E Ele colocou o Espírito dele em nós e iluminou as nossas vidas, iluminou o seu reino, iluminou o mundo. Não é lindo? Versículo 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Zacarias, ele foi incrédulo e mesmo assim Deus cumpriu sua promessa. Meus irmãos, nossa fé vai falhar em algum momento, nós somos pecadores. Mas você pode ter certeza que as promessas de Deus, algumas deles, dependem somente dele. Você pode ter certeza que mesmo que você esteja lutando contra o pecado e perdendo, Deus promete que está te santificando. Mesmo que você pregue a palavra e não veja resultados visíveis, a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Mesmo que você não veja evolução na pessoa que está discipulando, Deus promete que Ele está te usando, que está trabalhando, e que o agir do Espírito não é visível. Mesmo que a sua oferta seja pouquinho o dinheiro que você dá, mas Deus promete que quem dá de coração dá mais do que todo mundo. Mesmo que você pregue e ore, e a pessoa que você ama não se converte, Deus promete que isso faz parte do plano bom e soberano dele, mesmo que nós não entendamos. Mesmo que nós cometamos os pecados mais escandalosos e horríveis, Deus promete que se nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se nós não crermos em Deus e nas suas promessas, também recebemos recompensa? Sim. Quem não crê em Deus e nas suas promessas, também recebe recompensa. Mas a recompensa é de punição. É de punição, porque aquela pessoa que ouve acerca do Salvador do mundo, que morreu por ela, naquela cruz, deu a sua vida, e mesmo assim continua na prática do pecado, que foi o que matou o Salvador naquela cruz, essa pessoa, infelizmente, vai receber o que está em Hebreus 10, 26 e 27. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa do juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Se você está aqui essa noite, e você não crê em Deus, não crê nas promessas de Deus, você precisa crer, porque senão há um juízo, há um fogo vingador prestes a te consumir no momento que você morrer. Essa é a promessa de Deus para você. Mas se você crê em Jesus, e Ele morreu foi por você mesmo, e Ele vai te perdoar dos teus pecados, então, as promessas de Deus são de bênção e vida para a tua vida, neste mundo
e no porvir e na eternidade. Se você tomar essa decisão, você pode procurar o pastor, pode procurar o irmão do seu lado, mas creia em Deus e nas suas promessas. Para concluir, eu queria conversar com vocês da maior promessa que nós crentes temos. Se o povo do Antigo Testamento cria, qual era a maior promessa que o povo do Antigo Testamento esperava? Era que viria aquele que estava sendo profetizado, o Salvador. E ele veio. E nós hoje, que somos o povo, hoje, depois que Jesus veio, qual é a maior promessa que nós esperamos e aguardamos? A volta de Jesus. Na terça-feira passada, eu, com o coração apertado, me despedi de Rafael. Rafael, que estudou no mesmo seminário que eu, na Ipepiba. Ele veio do Piauí, lá de Piripiri, da Igreja do Samuel. E nesse 1 ano que ele passou aqui, a gente fez uma grande amizade. E foi engraçado porque no momento que eu estava me despedindo dele, ele falou assim: vai logo, porque eu estou me segurando para não chorar. Eu falei: cara, eu estou me segurando já tem 1 hora já. E aí eu voltei para casa andando, segurando o choro, já sentindo a saudade. E eu fui no caminho de casa pensando: meu Deus, eu estou triste, mas ao mesmo tempo eu estou alegre, porque o Senhor me prometeu que haverá um dia que eu não mais precisarei me despedir das pessoas que eu amo. Haverá um dia que eu não mais chorarei. Haverá um dia que eu não mais precisarei lutar contra o pecado. Haverá um dia que eu nunca mais sofrerei e nem serei tentado a fazer mal algum. Haverá um dia que eu te verei face a face, Senhor. Haverá um dia que as pessoas que eu amei aqui nessa terra e que se foram, eu verei elas novamente. E como eu anseio por esse dia. Eu estava triste naquele momento, porque meu amigo Rafael estava indo embora, mas ao mesmo tempo eu estava feliz, porque eu tinha uma promessa para me consolar. Eu não sei qual é o problema que você está passando na sua vida, eu não sei o que é que você está pensando, o que você está sentindo, mas eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia tem uma promessa para você se agarrar. A Bíblia tem uma promessa para você buscar. A Bíblia tem uma promessa para você orar. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Se nós sofremos, Deus, é porque nós esquecemos dela. Se nós sofremos, se nós temos problemas, é porque nós muitas vezes pecamos com a incredulidade e não lembramos nem cremos nas Suas promessas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, e nos ajude a se agarrar às promessas do Senhor, as promessas para esta vida e a maior promessa, que é aquela vida que há de vir, em nome de Jesus, amém.